Modelos atômicos. Primeiro modelo atômico, modelo atômico de Dalton. Eu tinha falado nas aulas anteriores que a explicação da natureza da matéria foi dada durante muito tempo segundo as ideias de Aristóteles, que tudo que existia na natureza era derivado dos 4 elementos químicos principais: terra, fogo, ar e água. E a mistura deles formava tudo que existia. Mas tinha uma consequência muito esquisita da ideia de Aristóteles. A consequência da ideia de Aristóteles era que, por exemplo, se você pegasse um pedaço de madeira e você dividisse esse pedaço de madeira, você encontraria uma partícula muito pequena, que talvez não pudesse dividir, mas ainda seria pedaço de madeira. Tudo bem? Então, cada substância era única, segundo essa ideia aristotélica. Dalton, em conjunto, na verdade, com outros cientistas, propôs um modelo atômico. Ele disse que tudo na natureza é formado por átomos. E o que seria átomo, segundo a visão de Dalton? Átomo é a menor partícula que existe na matéria. Átomo vem do grego, significa não divisível. Na verdade, essa ideia não é exatamente de Dalton. A ideia de átomo é de um grego chamado Demócrito. Demócrito, após pensar bastante, coisa de grego, né? Pensar bastante, ele chegou à conclusão que tudo que existia na natureza era formado por partículas muito pequenas. Mas aí que está, era apenas uma ideia, não era algo comprovado por meios científicos. John Dalton, ele, através de reações químicas, e eles começaram a entender as reações químicas naquela época, percebeu que, na verdade, tudo que existia na natureza era formado por combinações de átomos. Tudo bem? Então, segundo a segunda ideia do Dalton era que átomos não são criados nem destruídos, apenas transformados. Apenas transformados. E através das reações químicas que eles começaram a entender, eles perceberam que tudo que existe na natureza, os átomos, eles formam o que nós chamamos de moléculas. E o que são moléculas? Moléculas, segundo a ideia deles, nada mais é do que conjunto de átomos. Na verdade, essa ideia é válida até hoje. O problema é que a ideia de Dalton falava que os átomos, por exemplo, a água. Segundo Dalton, a água, a experiência dele mostrou, é formada por 2 átomos de hidrogênio, elemento químico chamado hidrogênio, e um átomo de oxigênio, formando essa estrutura que nós denominamos H2O. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que tudo que existe na natureza é formado pela reorganização dos átomos que lá existem. As reações químicas que já estudamos, quando uma substância química se transforma em outra, nada mais é do que a reorganização desses átomos. Outra característica do átomo de Dalton é que ele imaginava o átomo como uma partícula maciça e indivisível, parecida com uma bola de bilhar. Por isso que esse modelo é conhecido como modelo de esfera, ou simplesmente modelo de bola de bilhar. Então, o que nós temos aqui? A partícula de Dalton é uma partícula maciça, indivisível. E ela é eletricamente neutra. Ou seja, a matéria ela não tem cargas positivas nem negativas, segundo a teoria do Dalton. Esse foi o problema da teoria dele. Porque as descobertas, que eu já tinha te falado lá, eram já bastante antigas com respeito à natureza elétrica da matéria. Pode ser positivo ou negativo. O átomo neutro, ou seja, átomo que não tem cargas dentro dele, não cabia dentro da experiência prática. Tem que entender isso daí. Bom, continuando. Modelo de Thomson.
a descoberta do elétron. Como eu já te falei, o fenômeno de eletrizar materiais já era conhecido há muito tempo. Mas o que causava essa eletrização? O que causava essas partículas? Será que uma partícula que era externa ao átomo ou uma partícula que existia dentro do átomo? Numa época existia o que nós chamamos de tubos de raios catódicos. Tubo de raio catódico é um tubo em que você colocava pequenas quantidades de gás aqui dentro. Você colocava uma carga elétrica positiva aqui e uma carga elétrica negativa aqui dentro. E colocava um pouco de gás também. O que acontecia? O que acontecia, sob dadas condições, você formava um feixe de luz dentro do tubo. Só por curiosidade, os tubos de raios catódicos deram origem à televisão. Tudo bem? Formava um feixe de luz dentro dos raios catódicos, que ia do polo negativo para o polo positivo. Sempre nesse sentido aqui. Quando eles faziam uma experiência assim, quando colocava aqui embaixo, colocava um ímã. Quando colocava esse ímã, você conseguia desviar a trajetória dos raios catódicos. Desviava. Era bem interessante mesmo. Por que isso estava acontecendo? Bom, a explicação na época era a seguinte, que o átomo ele não era uma partícula sólida, como uma bola de bilhar. Existiam, na verdade, essas partículas aqui dentro. Partículas tão rápidas quanto balas de fuzil. Na verdade, elas viajam quase a velocidade da luz. E essas partículas elas podem ser atraídas por um ímã. O que significa ser atraída por um ímã? Significa que elas têm cargas elétricas. E se elas têm cargas elétricas, eles perceberam também que elas eram atraídas pelo lado positivo do ímã. O que significa isso? Significa que essas partículas que estavam vindo aqui dentro do gás, que só podiam estar dentro do gás, eram partículas negativas. Baseado nisso, Thomson criou um modelo atômico, um novo modelo atômico. Esse novo modelo atômico era um átomo positivo, incrustado com partículas negativas. Esse modelo ficou conhecido como modelo pudim de ameixa. Eu gosto de chamar de bolo formigueiro, porque essa era a ideia. Você tinha um bolo e o brigadeiro que você colocava dentro do bolo seria os elétrons. Quando você esfregava algum material ou passava alguma coisa bem forte, no caso uma corrente elétrica ou qualquer outra coisa, você arrancava elétrons da partícula. Quando você arrancava elétrons, ele se eletrizava. Lembre-se a regra, quando o cara perde elétrons, ele fica mais positivo. Vamos lá. Quando ele perde, ele pode perder elétrons. Isso aqui foi a grande sacada, tudo bem? Então vamos recapitular quem que estudou? Segundo Thomson, a matéria é formada por átomos. Esses átomos, eles são partículas sólidas, sólidas como tijolos que existem na parede. Eles têm características interessantes, eles são positivos. Esses átomos, eles são positivos. Mas dentro dele existem pequenas partículas negativas. E essas partículas elas podem ser arrancadas de modo a eletrizar qualquer material. Bem lógico, não é verdade? E bem interessante. Bom, nessa mesma época foi Thomson que fez essa descoberta aqui do elétron. O modelo atômico dele estava complexo se você denominasse que tipo de partícula existia no próprio átomo. Henrique, se os elétrons são partículas negativas, o que é essa partícula positiva que existe dentro dele? Essa partícula positiva ela é denominada próton. São as partículas positivas que existem dentro do átomo. O próton... Só um minuto. Bom, a descoberta do próton foi feita por um cientista. A descoberta do próton, deixa eu escrever isso aqui que isso aqui é importante. A descoberta do próton dessa partícula ela foi feita a partir dos próprios trabalhos de Thomson, por um cientista chamado Goldenstein.
Ele fez um experimento em 1886. Não esqueça que o átomo divisível, que é o átomo de Rutherford, isso aqui é coisa de mil... Só um minuto. Os trabalhos de Rutherford, de Thomson, perdão, datam do ano de 1880 aproximadamente. A descoberta do próton foi em 1886. Ele fez uma análise muito parecida assim. É porque ele falou que se eu tenho cargas elétricas negativas indo nesse sentido, as cargas elétricas positivas têm que ir no sentido contrário. Ele conseguiu detectar essas cargas elétricas positivas dentro desse mesmo sistema. A essas cargas elétricas positivas ele denominou prótons. É muito legal essa ideia aqui. Assim, e finalmente, a carga do elétron foi determinada pela primeira vez pelo cidadão chamado Millikan, Robert Millikan. Robert Millikan determinou a carga do elétron, o valor de aproximadamente 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Coulombs é a unidade de corrente elétrica. Vocês vão estudar isso mais tarde. A grande sacada, e isso que é importante aqui lembrar, do trabalho do Thomson, que são as consequências do trabalho dele, são as seguintes. Em primeiro lugar, que o átomo ainda continua sendo maciço. A outra, que ele é esférico. Só um minuto. Tá. Maciço, esférico e descontínuo. Tu entende o que significa isso, Juliana? Descontínuo significa estrutura não uniforme, que é estrutura não homogênea. Isso é muito importante, é por isso que ele chamou esse modelo aqui de modelo de pudim de ameixa, pudim de passos, pudim de ameixa, porque você não tem uma característica contínua dentro da matéria. Mas é importante lembrar, só tentando falar de novo o que eu tinha dito, ainda são tijolos sólidos que formam matéria. Esses tijolos são formados por partes menores. A princípio aqui nós conhecemos os prótons e os elétrons. Mas é só. Tudo bem? Posterior a 1886, no ano de 1895, ocorre uma descoberta espetacular na história da ciência. Posso te mostrar agora? Vamos lá. Radioatividade. No ano de 1895, um cientista alemão chamado Wilhelm Hohentegger, ele ficou trabalhando ainda com esses tubos de raios catódicos. Só que ele ficou trabalhando com esses tubos de raios catódicos em voltagens extremamente altas. Na sala dele existiam vários filmes fotográficos que ele utilizava para fotografar os próprios tubos e as experiências dele. Ele percebeu que após ligar um desses tubos, e quando ele foi fotografar, ele percebeu que os filmes fotográficos que estavam guardados dentro de uma caixa, dentro de uma gaveta, estavam manchados, como se tivessem sido expostos à luz. Ele falou a velha frase da ciência, né? Que droga é essa? Tu percebeu? Algo tinha atravessado a madeira, tinha atravessado a caixa e tinha manchado os filmes. Ele percebeu que isso acontecia quando ele ligava aquele tubo de raios catódicos. Ele fez um sistema bem mais interessante mesmo, em que ele colocava uma caixa dentro de um tubo e por aqui dentro, numa pequena abertura, aqui atrás ele colocava um filme fotográfico. E esse filme, ele percebeu alguns detalhes importantes. Que esses raios que ele estava criando, por assim dizer, ele atravessava vários tipos de materiais. E manchava de maneira bem interessante mesmo. Diz a história que ele pegou... Não, diz a história não, porque isso é verdade. Ele chamou a esposa dele, né, que ele queria testar os raios. Aí, então ele chamou a mulher dele. Em vez de usar o animal, ele chamou uma mulher. Olha, já é uma pessoa que se preocupava com os animaizinhos. Aí ele falou bem assim, amor, coloca a mão aí na frente. O negócio. Aí ela colocou a mão. E ele ligou o tubo de raios catódicos, do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Quando ele revelou o filme,
porque ele colocou a mão dela em frente ao filme fotográfico e jogou os raios na mão da mulher, apareceu essa foto bem aqui. Isso aqui, senhores, é a primeira radiografia, na verdade. Isso foi espetacular, porque ele percebeu que existiam materiais que atravessavam a matéria. Observe que até a aliança na mão dela. Vocês percebam aqui que, obviamente, esses raios eles atravessam completamente a pele e não conseguem atravessar, por exemplo, os ossos. E não conseguem atravessar os ossos. Isso aqui foi uma das primeiras radiografias que existiram. Bom, mas a grande coisa legal aqui é que nós temos esse fenômeno aqui, esses raios que ele não sabia que tipo era, ele chamou de raios X, porque ele não sabia a característica desse tipo de ar. Hoje em dia nós sabemos que são ondas eletromagnéticas bem específicas que conseguem atravessar vários tipos de material. Mas naquela época ele não sabia. Seja como for, nós percebemos que esse fenômeno era um fenômeno chamado de radiação. O fenômeno de radiação é quando raios eles conseguem se espalhar por uma dada superfície. Essa foi a primeira ideia disso daqui. Mais tarde, o outro físico francês chamado Becquerel, ele descobriu uma série de elementos químicos. Alguns desses elementos químicos, como por exemplo o rádio e o polônio, na verdade esses dois aqui foram descobertos por um casal que ficou famoso na história da ciência, o casal Curie, principalmente da Marie Curie. Eles descobriram que esses elementos químicos eles soltavam partículas sólidas, como se fosse uma metralhadora. A partir do rádio, inclusive Marie Curie, ela cunhou o termo radioatividade. Radioatividade significa que o rádio, que é um rádio, é um elemento químico, ele libera partículas que se movem com grande velocidade. Para efeito de conversa, existem partículas alfa, existem partículas beta, existem partículas gama. E cada um tem um tipo de energia e, sinceramente, no momento não é necessário a gente se preocupar com esses detalhes. Mas a questão principal é que existem elementos químicos e existem características químicas que conseguem liberar partículas como uma metralhadora. Só por curiosidade, na época não se sabia que isso fazia mal para a saúde, que destrói nossas células. Por exemplo, Marie Curie, ela morreu por causa dessas descobertas, porque ela ficava brincando com sar de rádio, colocava perto da cama dela. Mas ela descobriu bastante coisa sobre radioatividade. Sim, inclusive que fazia mal também. Bom, mas para que está falando isso, Henrique? Porque foi a descoberta da radioatividade que permitiu saber como realmente funciona a matéria. Vamos recapitular o que eu falei? Existem reações químicas e existem elementos químicos que liberam partículas. Partículas rápidas como uma metralhadora. Na verdade, como eu falei, mais rápidas que uma metralhadora porque elas se movem quase à velocidade da luz. Essas partículas elas conseguem manchar filmes fotográficos. Significa, portanto, que elas têm massa e conseguem fazer mudanças na matéria. Baseado nesse conhecimento, um cientista ele fez um experimento fundamental para a história da ciência. Talvez, na verdade, o experimento mais importante da história. O nome dele era Ernest Rutherford. Nós vamos estudar o modelo atômico dele agora.